Pai Celestial, por mais uma manhã, mais um dia no nosso devocional diário, que é a mesma coisa do nosso encontro diário. Estamos reunidos todos os dias para poder fazer missão da palavra do Todo-Poderoso, e a palavra é a Bíblia Sagrada. Eu te convido a fazer uma reflexão no Evangelho do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E a narrativa do Evangelho fica por conta do evangelista Yohanan, evangelista João, capítulo número 4, o versículo 23 e também o versículo 24. Espero que você se alegre em estar conosco. E aqui eu quero te agradecer por ter compartilhado. Se não compartilhou, compartilhe. Se não divulgou, divulgue. Ajude a manter esse canal. Você percebeu que nesse canal nós não pedimos nenhuma ajuda financeira, nós não pedimos nenhum outro tipo de coisa, senão impulsionar para que pessoas possam ser transformadas através da palavra do Todo-Poderoso. Hoje a nossa reflexão, como tinha dito, está no livro de Yohanan, no livro de João. Que na verdade o livro de João é o Evangelho de Cristo, segundo a sua narrativa. Capítulo de número 4, verso 23 e também o verso 24. Eu te convido a fazer essa leitura. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Eterno é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Coisa tremenda. Se você for perceber neste versículo, o nosso mestre, nosso Salvador, eu gostaria de chamar de nosso Salvador, e que de fato é. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso advogado, ele é o nosso irmão mais velho, ele é o nosso Salvador, o nosso orientador, ele é tudo e muito mais. Então, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele quando usa esta narrativa aqui, melhor dizer, quando o Yohanan utiliza-se como narrativa para falar aquilo que o nosso Senhor falou, nosso Senhor disse, ele vai expressar duas vezes que os adoradores são aqueles que adoram em espírito, o adoram em verdade. Mas por que tudo isso? Porque houve um diálogo, eu gosto de chamar dessa forma, alguns talvez chamem de discussão, mas depende muito da sua perspectiva, o que você entenda como discussão. Pode existir uma discussão sem agressões, pode dizer que existe uma discussão com respeito. Eu gosto muito de discutir sobre assuntos, e a discussão às vezes é em um diálogo, e aqui houve um diálogo. Há um amigo que vai dizer que o diálogo são quando duas pessoas educadas se comunicam. Um fala, o outro ouve. Se não existir esse respeito, então gera agressão. É qualquer coisa menos diálogo. Qualquer coisa. É conflito, é campo de batalha, é tudo, só não é diálogo. Mas antes, o nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, tem um encontro com a samaritana. Existia um conflito entre os samaritanos e o povo judeu. E ela se inflamou muito. E dá a perceber nessa narrativa o quanto a samaritana ela se tornou arredia sobre o diálogo com Jesus. Ela se tornou resistente sobre esse diálogo. Ela ficou muito com o pé atrás. E a ponto dela perguntar: você judeu vem pedir água para mim? Sou samaritana. Tá? Aí, no verso 20, ele vai dizer que os nossos pais adoram no monte, e vós dizeis que é em Jerusalém. Então já começou a ter um conflito. Aí, a samaritana estava o tempo todo querendo vir na defensiva. E Jesus, sempre de forma muito cortês, trazendo uma reflexão. Então, se existia uma discussão, se seria o local certo de adorar, no monte, como os samaritanos adoravam, ou dentro de Jerusalém, qual seria a postura mais correta?
Talvez surja esse impasse no seu coração, com essa dúvida na sua mente. Onde seria o local correto de adorar ao Senhor Jesus? Adorar ao Eterno. Onde seria o local correto? Então Jesus responde, mas a hora vem. Olha, e agora é. A hora vem e como está para vir, essa é a hora. Coisa tremenda. Que os verdadeiros adoradores o adorarão, né? Ao Pai, ao Eterno, em espírito e em verdade. Porque o Eterno busca os que assim adoram. O Eterno estão buscando os verdadeiros adoradores. A adoração libera uma essência, gosto de chamar dessa forma, libera uma atmosfera, libera um mecanismo no mundo espiritual que causa uma ligação. Alguns pregadores vão usar o termo proskineu, que é beijar entre os olhos, estar em intimidade, estar próximo. Isso é adoração. E adoração, você adora o Eterno com a sua vida, com a sua prática diária. Você adora o Eterno. Você adora o Eterno com o cumprimento das Escrituras. Você adora o Eterno com o cumprimento das Escrituras. Que cumprimento? Quando se cumpre, não. Quando se cumpre na sua vida. Quando a sua vida está em aliança com o Pai. Isso é uma adoração. Por que eu estou dizendo isso? Porque a adoração dos lábios, eles vão vir de forma espontânea. Tá? Ela vai vir de forma espontânea. E quando você fala adoração com os lábios em forma de louvor, é você declarar a Ele toda a majestade, toda a honra, toda a ação de graça. É Ele que merece receber tudo isso. Isso é uma adoração genuína, é uma adoração que flui. Por quê? Porque o Eterno é Espírito. E adora, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, por isso que eu digo, quando as Escrituras começam a se cumprir na sua vida, quando essa essência começa a realmente emanar, começa a realmente fluir, começa a realmente brotar, aí não tem quem pare. Mas eu convido você para poder fazer uma oração comigo. Feche os olhos, vamos falar com o nosso Pai. Pai querido, te agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, na certeza de que tem muito mais, mas muito mais para o Senhor continuar fazendo. É um louvor, Pai, que vai dizer, me ajude nas minhas fraquezas. E muitas vezes nós estamos assim, parados à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, e nos sentindo sozinhos. Mas sabemos que o Senhor tem enviado uma pessoa chamada Ruach HaKodesh, o Espírito Santo da aliança, para estar conosco todos os tempos, todos os dias. E esse mesmo Espírito é Ele que vem nos ativar, é Ele que vem trazer conforto, consolo para as nossas almas. Por isso somos felizes com tudo que o Senhor tem feito, na certeza de que existe muito mais para o Senhor continuar fazendo. Que possa fluir de nós com a essência de verdadeira adoração. Que possamos liberar ao Teu Espírito aquilo que clama o nosso espírito, assim como a corça que suspira pela corrente das águas, seja o meu espírito suspirando por Ti. Oramos, louvamos, engrandecemos, agradecemos e exaltamos ao Teu santo nome sobre toda a terra, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo Nazaré. Que o Eterno te abençoe poderosamente, que o Eterno te guarde e que Ele faça resplandecer o sol da justiça dele sobre a sua vida. Essa moça quer deixar um aviso. Oi, amiguinhos, tudo bem com vocês? Comenta aqui embaixo, por favor. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Obrigado, Kira, por ter deixado o seu aviso, ter feito a sua parte aí conosco. Em breve, está na hora de reciclar, colocar um vídeo novo de Kira aí, né? Para poder animar. Aí são os lugares onde nós estamos reunidos. Saiu em Imbuí. Aí o endereço, os dias de culto, você é o nosso convidado.
Também Lauro de Freitas, tem um endereço, tem os dias de cultos. Quero dizer também que você também é o nosso convidado, tá bom? Que o Eterno continue te abençoando poderosamente. Vai lá fazer uma visita conosco. Pastor Arnaldo, que o Eterno te abençoe. O senhor que está aí em Jorro, lá na comunidade Sem Freio. Beijo no teu coração. Amanhã, mais uma vez, todos nós reunidos no nosso encontro diário.